Olá, seja bem-vindo. Aqui é o ministro Clérison da Igreja Monte Hermon e eu convido você a meditar na palavra de Deus. Jesus lhe disse, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Olha só que palavra maravilhosa que Jesus está dizendo. Jesus dizendo, e disse-lhe Jesus, se tiverdes fé, se você crer, se você acreditar, nada será impossível para mim e para você. Mas para que nós alcancemos o impossível de Deus, se faz necessário nós aprendermos como conquistar esses milagres que somente Jesus Cristo pode manifestar na nossa vida. Então eu convido você a meditar na palavra de Deus neste momento. Pega a sua Bíblia e nós vamos aprender muito mais da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como sempre eu tenho dito nos vídeos anteriores, sempre ela vai nos trazer luz, sempre ela vai nos trazer entendimento maravilhoso da palavra de Deus. Então, vamos orar? Vamos preparar o nosso coração para recebermos a semente do semeador, que é o Espírito Santo. Então, feche os seus olhos e oremos comigo. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós te pedimos, conforta o nosso coração com a tua palavra. Venha Deus, nós nos lançamos diante do teu altar, diante da tua presença e pedimos, fala conosco, nos ensina Jesus Cristo, por meio da meditação da tua palavra, para que o impossível venha se tornar possível na nossa vida, mediante a fé na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, tudo aquilo que impeça de nós aprendermos e entendermos a revelação da palavra de Deus. Seja repreendida agora toda ansiedade, tudo aquilo que esteja impedindo de nós assumirmos a nossa posição em Cristo Jesus, eu repreendo no nome de Jesus Cristo e neste momento eu peço, Deus, fala conosco, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Olha só que bênção, que maravilha. Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Marcos. Vamos lá? No livro de Marcos, capítulo 9. Hoje vamos meditar uma palavra maravilhosa, como você viu aí no título, né, que está escrito, e Jesus lhe disse, se tiverdes fé, nada vos será impossível. É exatamente isso. Mas o Senhor Jesus Cristo também nos deu alguns segredos. Ele nos revela algumas estratégias que devemos saber para que assim nós possamos tomar posse da vitória de Deus. Então, aqui no capítulo de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 9, nós vamos meditar na palavra de Deus. Já encontrou? Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Vamos iniciar a meditação da palavra de Deus e no decorrer da leitura dos versículos, nós vamos parando, nós vamos meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 14 diz assim, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Então Jesus se aproximou daquela multidão, notou que os escribas estavam disputando com seus discípulos. E olha só que Jesus questionou por que daquela disputa. E ele perguntou bem assim no versículo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou, que é que discutir com eles? Jesus já foi logo perguntando, mas que tumulto é esse? E perguntou aos escribas, por que vocês estão discutindo com os discípulos? Mas que debate é esse? Chamando a atenção. A Bíblia diz que no versículo 17 está escrito assim, e um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, ou seja,
quando o espírito imundo o apanha, tomam, e este, onde quer que o espírito o apanha, despedaça-o, machuca-o. E ele escuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Olha só, aquele homem estava sofrendo com o seu filho, e o pai já tinha conhecimento, já tinha ciência de que não se tratava de uma enfermidade comum, se tratava de um espírito maligno que o atormentava. Ele disse que quando o espírito apanhava o seu filho, fazia com que o machucasse, né? Machucava, despedaçando, machucando, e ele que mais? Espumava, rangia os dentes e ia se secando. Olha só que sofrimento que esse pai estava tendo com o seu filho. E o pai, levando o seu filho aos discípulos, os discípulos simplesmente não puderam resolver o problema daquele pai. E o que foi que Jesus disse? Jesus, versículo 19, está escrito assim: e ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me esse menino. Então Jesus, ele deu uma repreensão a todos que estavam ali. Estavam os escribas perguntando, discutindo, e Jesus foi bem claro: ó geração incrédula. E não é diferente hoje, como da geração daquela época que Jesus estava aqui. Hoje o que tem muito é cristãos religiosos, pessoas que acreditam, que creem em Jesus, creem que Jesus pode curar, mas ao mesmo tempo tem incredulidade no coração, tem dúvida. Por isso que se torna impossível Jesus realizar a obra. Às vezes você é cristão, você crê que realmente Jesus pode salvar, mas duvida ao mesmo tempo. E Jesus repreendeu aqui: ó geração incrédula. Quando a incredulidade anula Jesus de operar. E olha só o que mais que disseram aqui. E Jesus pediu para trazer o jovem, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. Olha só, o espírito já começou a se manifestar. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Olha só, isso nos faz meditar. Talvez você esteja sofrendo com algum problema de saúde. Talvez você esteja com esse problema e você está dizendo: ministro Clérison, essa palavra ela caiu, está me fazendo cair as fichas agora. Assim como este jovem, Jesus perguntou: há quanto tempo isso sucede? E o pai respondeu: olha, desde a infância. É desde a infância, não é uma coisa que foi ontem que aconteceu, não. Essa criança vem sofrendo desde a infância. E às vezes você está sofrendo com esse problema de saúde, com esse problema financeiro, você está sofrendo no casamento, e você está dizendo: poxa, é verdade, ministro Clécio, esse problema que eu estou passando já é um problema velho há muito tempo, isso vem me acompanhando. E o versículo 22 diz assim: e muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, o pai do menino aqui perguntou: olha, às vezes eu tenho que estar sempre perto dele, porque às vezes ele se lança no fogo, ele se lança na água, e se o Senhor puder fazer alguma coisa, né? Porque os seus discípulos não conseguiram. E Jesus, versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha só, Jesus perguntou: a questão não é que se eu posso, a questão é que se você crê, se você acredita que é possível. Por isso que ao início da mensagem nós perguntamos, né, o título da mensagem é essa: e Jesus lhe disse: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Ou seja, aquele homem fazia parte da incredulidade.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E é exatamente isso que acontece. Às vezes a pessoa, olha, eu creio na palavra de Deus, eu creio que Jesus cura, mas Jesus estava abrindo o entendimento daquele homem. Jesus está dizendo, olha, há quanto tempo isso acontece? Ele disse, olha, se tu podes, tudo é possível aquele que crê. A questão é que você não crê, você não acredita. E você está me pedindo que se eu posso fazer alguma coisa, mas não é, eu posso. Mas para eu poder operar, se faz necessário que você acredita. E aquele homem caiu as fichas naquele momento. Aquele homem reconheceu que precisava de ajuda. E é bom quando a pessoa ela cai em si e reconhece que precisa pedir ajuda. Talvez você esteja tentando resolver o problema sozinho. Talvez você esteja tentando resolver isso e você não vai conseguir. Mas Jesus está dizendo, está lhe trazendo agora a mensagem para que você caia na real, para que você realmente venha aceitar. Você crê em Jesus. Ele disse, eu creio, Senhor, ou seja, eu acredito que o Senhor pode curar o meu filho, mas ajuda-me na minha o quê? Incredulidade. Ou seja, eu creio, mas eu também duvido. É assim acontece com muitas pessoas também. Acreditam que é possível receber a cura de forma milagrosa, de forma sobrenatural, mas ao mesmo tempo duvida. Não faça isso não. Olha só, no próximo versículo Jesus disse, e o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, aí naquele momento a multidão começou a concorrer, começou a disputar, mas será que ele vai conseguir? Será que ele vai falhar como os discípulos falharam? E começaram a fazer concorrência ali, apostando, né? E repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Olha só, Jesus com o diabo não pode pedir com licença. Diabo, com licença, dá para você sair? Nada disso. Com o diabo nós temos que expulsar mesmo, no nome de Jesus Cristo. Jesus não contou conversa, eu te ordeno, sai dele e não volte mais. Que mais? E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. É assim que acontece. Jesus repreendeu o que? O espírito, o demônio saiu daquele menino, mas o diabo ele sempre coloca as suas armadilhas para que a pessoa venha duvidar. Jesus, aquele morto, o menino estava aparentemente morto, mas Jesus, quando ele faz o milagre, ele faz o milagre por completo. Às vezes a pessoa, nossa, tá vendo, foi mexer com o diabo, aconteceu, foi o pior. Nada disso. Jesus, além de curar aquele menino, ele tomou pela mão. E é isso que Jesus quer fazer. Jesus quer ele curar, quer ele libertar, mas ele quer lhe pegar pela sua mão e lhe erguer e lhe dar sempre a vitória no nome de Jesus. Diga graças a Deus. E que mais aqui? Mas Jesus tomando pela mão, Jesus vai tomar você pela mão e ergueu, Jesus vai te erguer dessa situação e ele se levantou. Quando Jesus toca, quando Jesus pega na nossa mão, quando Jesus vem para a nossa vida, ele vem para levantar, vem para nos erguer, não só para curar, mas para realizar o milagre por completo. Versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? Os discípulos questionaram. E Jesus disse-lhe, esta classe não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então Jesus já deu uma lição aqui. Olha, vocês não puderam expulsar aquele demônio porque vocês precisam orar e jejuar. Tem certas castas de demônios que só são expulsos se nós estivermos em oração e tivermos momento de jejum. Então talvez seja isso. E eu convido você a se consagrar, a jejuar por algum período e assim fazer a oração da fé e repreender todo o mal que esteja afligindo você. Então tome posse dessa vitória, ore em seguida agora com a fé no nome de Jesus Cristo. E